1 Samuel, capítulo 7, versículo 7. Glória a Deus. Amém? Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar. Amém, Senhor. Bendito é o nome do Senhor, Pai. Glórias a Deus. Irmãos, nós chegamos a 2 anos de congregação, Igreja Bíblica Cristã, em Belo Horizonte. Um pouco mais de 2 anos, desde as primeiras reuniões que nós tivemos nas casas, desde a primeira reunião que nós tivemos em janeiro, lá no bairro Betânia, e podemos dizer sim, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Foram muitas lutas, irmãos, foram muitas coisas que aconteceram ao decorrer desse período, desse tempo, e vivemos um tempo tão ímpar que nunca sonhávamos, imaginávamos viver, e o Senhor até aqui nos ajudou. Amém, Senhor. Glória a Deus por isso. Foi uma caminhada não muito fácil, porque as circunstâncias se tornaram adversas na nossa vida. E se a gente puxar a nossa memória, as nossas recordações, muitos às vezes ficaram pelo meio do caminho. Nós oramos e pedimos a Deus que o Senhor venha ajudar eles também a voltarem a caminhar. Não sabemos se desviaram, não sabemos se esfriaram, se estão em outras congregações, mas são pessoas que caminharam conosco, e devemos orar por eles e pedir, se eles vão ouvir essa mensagem, eu não sei se ela vai para a internet ou não, pedir que eles continuem orando por nós, que nós somos filhos do mesmo Deus. Amém. Somos o povo de um Deus único, o Deus Todo-Poderoso. E Israel, o povo de Deus, mediante uma batalha que estava por vir, tendo ali Samuel, o sacerdote Samuel, o juiz Samuel, o profeta Samuel, glória a Deus, guiando aquele povo, contra um inimigo, irmãos, um inimigo milenar do povo de Israel, um inimigo que até os dias de hoje está ali pelejando contra Israel, querendo tomar de Israel aquilo que Deus deu para eles. Os filisteus é um dos tipos de inimigos que Israel enfrentou. Israel teve vários povos, vários inimigos contra aquele povo. Foram vários, foram moabitas, eu não vou me lembrar, foram vários povos que Israel enfrentou ao longo do tempo. Mas os filisteus, ele é um tipo de inimigo que é muito relatado na Bíblia. Se falar de filisteu, uma guerra de filisteu contra Israel, nós vamos lembrar de Davi, ali em qual um filisteu ali zombava do povo de Deus, e Israel estava ali sendo humilhado por aquele gigante. Era um filisteu que queria ali derrotar Israel, que subjugava Israel.
Mas Israel é o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus. Nós somos o povo de Deus. Aleluia. Nós somos escolhidos por Deus. Não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. Amém, Senhor Deus. Nós temos sim, irmãos, uma luta, nós estamos no meio de uma guerra. E essa guerra ela só vai terminar quando Jesus voltar ou se nós dormirmos. Enquanto nós estivermos de pé, nós temos que continuar lutando, guerreando. Glória a Deus. Qual que é o seu inimigo? Qual o filisteu que está na sua vida, que tem guerreado contra você? É o seu problema dentro de casa, familiar? É o trabalho? É o vizinho? É os seus inimigos que estão à sua volta? Pode ser até dentro da própria casa, né? A nossa própria família. Verdade. Qual que é o seu inimigo? Qual o filisteu que nós temos que vencer? Nós temos sim um inimigo para vencer. E nós precisamos lutar contra esse inimigo. Como eu falei no início, Samuel, o sacerdote, o juiz, o profeta, Samuel estava ali à frente do povo de Israel. Samuel ali era o intercessor entre os filhos de Deus, entre os israelenses e o Senhor. Era a ele a qual o povo ia e recorria na hora da aflição, quando o inimigo vem para nos atacar. Samuel, ele fazia intercessão entre os filhos de Israel e Deus. E o povo ia em Samuel, pedir a Samuel que Samuel intercedesse por eles, que clamasse ao Senhor. No versículo 8 diz assim: por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Nós não podemos deixar de clamar. Amém. Nós não podemos cessar de orar. Amém. Nós precisamos clamar ao Senhor. Samuel era o intercessor entre Deus e o povo. Hoje, irmãos, não existe mais um intercessor, não existe mais um sacerdote, não existe mais um juiz. Nós temos ligação direta ao Senhor através de Cristo Jesus. Glória a Deus. E o inimigo ele está ao nosso derredor querendo nos tirar da presença do Senhor, querendo nos afastar de Deus. O filisteu está ali lutando contra nós, querendo nos derrubar. Eu acho interessante que nesse tempo presente, né, Israel está ali e os inimigos estão ali em volta deles. Irmãos, eu estava pesquisando, os filisteus são aqueles que moram em volta de Israel ali, são os que estão na Palestina ali lutando contra Israel, são os que estão na Síria lutando contra Israel, E Israel, irmãos, Israel fica 24 horas de prontidão. O povo de Israel, eles não relaxam na prontidão não, porque eles sabem que o dia que eles relaxar, os inimigos vão bombardear eles. É 24 horas ligado, preparado para a guerra. Em Israel, irmãos, homens e mulheres, eles são obrigados a servir nas forças armadas. Eles são obrigados a se prepararem para a guerra. Eles são obrigados a prestar o serviço militar. Porque sabem que o inimigo está ali à volta deles. Se eles não estiverem preparados, eles podem perder a batalha. Eles podem ser atacados e podem ser destruídos. O que traz isso para nós, até mesmo no Israel presente, é que nós temos que ficar 24 horas de prontidão. Nós não podemos baixar a guarda. Nós temos que permanecer firmes no Senhor. Nós temos que permanecer firmes no Senhor, clamando Ele dia e noite para que nos livre do filisteu, para que nos livre do inimigo, daquele que quer nos destruir, nos tirar da presença do Senhor. Existe sim, cada um tem em particular um inimigo que tem que lutar. Muitas das vezes a gente atribui o nosso inimigo talvez a Satanás, e Satanás ele é o nosso inimigo, ele está aí para nos destruir, né? João 10, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir.
Mas muitas das vezes, irmãos, o nosso inimigo pode ser nós mesmos. O nosso inimigo pode ser nós mesmos. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Nós temos que, às vezes, que lutar contra a nossa vontade, contra aquilo que vai em desacordo à vontade de Deus. Esse final de semana, o pastor mandou mensagem na sexta-feira, né, pastor? Quinta. Foi quinta? Você vai trazer a mensagem domingo, irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, eu com muita alegria, eu espero ansiosamente o domingo para estar na congregação. Louvar e adorar o Senhor. Glória a Deus. Eu espero para ir para o monte na quarta-feira ou para aqui vir orar, estar com os irmãos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmão, mas estar aqui no púlpito, pregando a palavra, eu começo um dia antes, o corpo se transforma. As pernas tremem, a cabeça não desliga, você acorda de noite, a mulher lá sonhando, tem os pesadelos dela. Quem nos capacita é o Senhor, né? Minha mulher essa madrugada teve um pesadelo. Bendito é o nome do Senhor. E ela sonhou com cobra. E a cobra engolindo um cachorro. Eu falei para ela, se fica assistindo vídeo de cobra, você vai sonhar com cobra. Não, mas era o cachorro. Mas você fica também assistindo vídeo de pinche lá de cachorro. Aí juntou uma coisa com outra. Ela acordou de manhã batendo lá. Pronto, agora eu não vou dormir mais. E eu levantei, eu ajoelhei, fui orar e pedi ao Senhor que o Senhor me capacitasse para poder estar trazendo a mensagem dele. A mensagem é dele, a mensagem não é minha. E pedi a Deus para Deus me fazer repousar, descansar, para que eu possa chegar, estar pronto para poder fazer aquilo que eu fui designado para fazer nesse dia. Amém. Então, irmãos, eu ontem eu estava trabalhando, saí para trabalhar já com o intuito de voltar mais cedo para minha casa e para mim dedicar mais tempo a meditar na mensagem que eu traria para a igreja nessa manhã. E como movimento, todo mundo sabe que eu trabalho no trânsito, sou motorista de táxi. O movimento tem sido fraco esses últimos dias devido à circunstância a qual o país está vivendo, a economia está vivendo, e acaba refletindo em várias áreas. A nossa área é uma área que refletiu muito essa questão da econômica. E eu cheguei para trabalhar, subi a Avenida Afonso Pena, fui lá para o Alto Afonso Pena com um passageiro e falei assim, agora é um horário intermediário, vou caçar um cantinho para me meditar um pouco mais na palavra, e hoje eu vou embora mais cedo, mas vou aproveitar todo o tempo possível. Irmãos, e eu fiz a volta lá em cima, no meio daquelas mansões, entre as mansões e aquela área de preservação ali da Serra do Curral, caçando um lugar para me estacionar, onde que ninguém viesse me encontrar, me perturbar. E estou indo, de repente saem 3 rapazes do nada, cheio de instrumento na mão, dá sinal para mim. Bom, o movimento está fraco, hoje eu vou embora mais cedo, vou gastar tempo com o Senhor, vou levar eles, depois eu volto. E os irmãos já chegou dando glória a Deus, e pediu para colocar no porta-mala, abriu, nossa, graças a Deus, é de Deus mesmo, e colocou um monte de instrumento no carro, caixa de som, violão, guitarra, e o som do carro estava baixinho, a rádio evangélica, tocando uma música. Eles entraram, falei, opa, está tocando louvor, aumenta esse louvor aí, e foi ouvindo aquele negócio ali. Aí eu, no meio da conversa, perguntei, vocês são de uma banda? Vocês têm uma banda? Falei, não, se for pela misericórdia de Deus, um dia nós vamos ter uma banda, Deus vai nos dar uma banda. Não, mas nós estávamos num monte orando, isso era mais ou menos às 10 horas da manhã, e aí na minha cabeça eu olhando assim, aqueles rapazes jovens, um com a camiseta sem manga, e aquele negócio todo, e eles cantando. Aí de repente entrou uma música lá do Davi Sarce, Eu Tenho a Marca da Promessa, e eles começaram a cantar, aumenta o som, motorista, e fomos, descemos a avenida, e eles cantando,
aquela canção e foi falando. Aí terminou esse louvor e já entrou outro que eu acho que eles não conheciam, uma mulher que cantava. Era Midian Lima que cantava essa canção. Fala do sangue. Eu até tirei essa canção ontem para me tentar tocar ela. E aí eu perguntei, de qual ministério vocês são? Aí um falou, eu sou de ministério tal, eu sou de ministério tal, eu sou de ministério tal. E aí eu fiquei pensando, sabe, irmãos? Aqueles jovens que estavam descendo do alto monte, eles passaram a noite inteira ali, adorando a Deus, consagrando a Deus. E desceram de manhã ali, cantando, falando, e no meio da conversa eles falaram, hoje à noite nós vamos para o culto, tem que reservar, tem que marcar, porque senão não vai encher, não vai ter lugar para todo mundo, nós queremos ir lá e nós vamos irmão, vamos. E aquele povo animado, alegre, porque está ali adorando a Deus, e iam para casa descansar e de noite iam para o culto adorar a Deus. Às vezes, irmãos, o nosso próprio inimigo somos nós mesmos. Circulou pela internet, na rede social, semana passada, uma mensagem lá que falava assim, a geração de aço está indo embora. Nós estamos na geração de cristal. A geração que, se der uma brisa, uma chuva, não vai na igreja. Eu não estou falando uma tempestade, irmão, porque ultimamente tem tido muita tempestade nas cidades, o clima está doido. Tempestade não te deixa você sair de casa não, e até é recomendável nem sair, porque é arriscado você morrer. Nós não podemos contra a natureza. Eu estou falando de uma brisa. Às vezes é motivo para o crente não vir na igreja. Às vezes não dormiu de noite, não vou na igreja não. Não vou na igreja não, estou cansado. Isso aí por aí. Mas eu fiquei pensando assim, eu fiquei imaginando assim, gente, com todos os recursos, facilidades que nós temos uma dificuldade de vencer o nosso inimigo, que é nós mesmos, o filisteu da nossa vida, que nos impede de fazer melhor para o Senhor. Às vezes, irmãos, a facilidade das coisas vai nos impedir. Eu estava lendo um texto de Deuteronômio, Deus falando para Moisés falar ao povo. Fala para o povo, olha, vocês vão entrar na terra, vocês vão prosperar, vocês vão ficar bem, mas não esqueça que quem fez vocês prosperar sou eu, sou o Senhor. Vocês vão ter muito, vocês vão ter fazendas, vocês vão ter gado, mas vocês não esqueçam que quem fez isso foi eu, para eles não esquecer do Senhor. E hoje a modernidade nos faz esquecer de quem faz nos prosperar é o Senhor. E a prosperidade virou um inimigo nosso, o inimigo do povo de Deus. Que tudo é motivo para ele não ir buscar a presença do Senhor, não adorar o Senhor. Esse inimigo nós precisamos vencer, irmãos. Como outros inimigos nós precisamos vencer. Mas nós só podemos vencer esse inimigo se nós não cessarmos de clamar ao Senhor para que nos livre desse inimigo, o inimigo das nossas vidas, que somos nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a nós vencermos esse inimigo. Com tantas facilidades que nós temos hoje de poder congregar, muitas das vezes nós mesmos somos vencidos por nós mesmos. Eu fico imaginando, sabe? Se o Paulo tivesse vindo na época de hoje, com todo o recurso que nós temos para pregar, Paulo ia evangelizar esse mundo, Jesus já tinha voltado há muito tempo. Se desse para Paulo uma cinquentinha, que põe um litro de gasolina e roda em 50 km, 60 km, nossa, ele ia evangelizar a Ásia, a Europa, a África, pegava um navio para Oceania ali, pregava para o povo, voltava para a América, evangelizava todo mundo. Com todos os recursos que nós temos, muitas das vezes nós somos vencidos por nós mesmos. O nosso inimigo, às vezes é nós mesmos. Não é um inimigo milenar que está aí querendo nos destruir, Satanás.
Satanás, a palavra de Deus que prova isso. Depois de Deus, quem mais conhece o homem é Satanás. Porque ele está lá desde o início de Gênesis, observando o homem. Observando ali o homem, ele sabe onde que ele pode roubar o homem. Mas às vezes Satanás não precisa nem ter esse trabalho. Tem tanta facilidade aí que a gente se perde no meio disso. Mas nós precisamos vencer esse inimigo. E Samuel não cessava de clamar ao Senhor, nosso Deus. Não cessou. E no versículo 9 diz que o Senhor lhe deu os ouvidos. O Senhor lhe deu os ouvidos. E o povo Israel viu ali a mão do Senhor sobre os filisteus. E Israel perseguiu os filisteus e venceu os filisteus. Venceu. O inimigo é que tem que temer a gente. Não é nós que temos que temer o inimigo, não. Quem tem que fugir de nós é o inimigo. Quem tem que fugir de nós é o inimigo. Nós temos que dizer para ele: não, eu sou de Deus, eu sou do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Não é chuva, não é dia, não é sol, não é clima, não é situação do mundo que está acontecendo que vai me impedir de servir o Senhor. Não pode ser isso. Nós não podemos acomodar. Samuel, no versículo 14, abra a Bíblia comigo, versículo 14. Versículo 13, que nós lemos até o versículo 12. No final do versículo 12 diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Quem disse isso foi Samuel, irmãos. Até aqui nos ajudou o Senhor. No versículo 13, irmãos, não é 14 não. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais invadiram os limites de Israel. Porque porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Glória a Deus. Todos os dias de Samuel. Foi o Senhor, irmãos. Foi o Senhor que Deus, e Samuel atribui isso ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Foi o Senhor. Mas sabe por que foi o Senhor? Porque Samuel era uma pessoa consagrada ao Senhor. Desde a sua infância foi consagrado ao Senhor. Samuel, irmãos, ele assumiu o lugar de Eli. Todos nós conhecemos a história de Eli. Eli, irmãos, ele tinha uma promessa sobre a família dele. A família dele era de uma linhagem sacerdotal. Era para os filhos de Eli continuar o sacerdócio. Mas Eli perdeu a promessa de Deus porque Eli negligenciava as coisas de Deus. Estava deixando correr de qualquer maneira. Os filhos estavam aprontando e Eli estava fingindo que não estava vendo. Tem uma passagem bíblica que diz que Jesus falando, né? Jesus envia os seus discípulos para pregar o Evangelho, expulsar demônio, curar, pregar a palavra, pregar o reino de Deus. E os discípulos voltam numa alegria que os demônios se submeteram a ele. Eles pregavam ali e curavam as pessoas, expulsavam os demônios, eles estavam na alegria danada. Mas Jesus fala com ele que eles deveriam ter uma alegria maior, porque o nome deles estava escrito no céu, no livro da vida. Eli tinha o nome dele escrito por Deus para dar continuidade. A família de Eli estava escrito como uma família sacerdotal. Só que Deus riscou isso. Essa promessa acabou, Deus riscou. Por quê? Por negligência, por falta de zelo. Cuidado com as coisas do Senhor. Nós, como igreja, nós temos que ter zelo pelas coisas do Senhor. Cuidado com as coisas do Senhor. A Bíblia fala, né, que nós não devemos ser simplesmente ouvintes, mas praticantes. A geração de aço, né, que o vídeo fala, está falando de coisas da sociedade, coisas do mundo, sabe?
do respeito dos pais com as mães, de pedir bênção, dos filhos obedecerem. A geração hoje que não obedece, a geração que tudo é difícil. Estava falando não sei se é para minha esposa, se era para passageiro, se era para colega outro dia. Se eu oferecer uma enxada para um jovem hoje, você vai ter problema. Ele prefere ficar deitado o dia inteiro, mas não pega na enxada, não. Geração, coitadinho, coitado. Gente, Pedro, pregando a palavra do Senhor na sinagoga, foi preso, açoitado, saiu de lá alegre, feliz, porque estava ali sofrendo por causa do Evangelho. O crente hoje não pode sofrer, não. Tudo é difícil. Estou falando num contexto geral. Mas nós somos a geração eleita do Senhor. Nós não podemos deixar cessar de clamar ao Senhor dia e noite, para que nos livre desse inimigo, que somos muitas das vezes nós mesmos, de buscar a presença do Senhor. E se nós não fizermos, Deus vai levantar outro. Sabe por quê? Porque o fogo não pode apagar. Oh, glória a Deus. O fogo tem que permanecer aceso. Bendito é o nome do Senhor. Se Eli não cuidou, a família dele perdeu. Deus levantou de Samuel. E a história fala que assim os filisteus foram abatidos e nunca mais invadiram os inimigos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Foi por causa de Samuel, homem temente ao Senhor, homem que fazia a vontade de Deus, homem que foi consagrado a Deus, que clamava e buscava a Deus. Assim, Deus não permitia que o inimigo chegasse, porque era um homem que andava segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos caminhando, irmãos, para buscar a promessa que Deus deu para nós. Ela está diante de nós. Nós só vamos perder se nós não vencermos nós mesmos. Não é Satanás o inimigo, não, porque se nós clamarmos o Senhor dia e noite, Satanás não vai invadir, não. Nós vamos passar luta, dificuldade. Isso aí é o processo para nós chegarmos lá. Ela faz parte da vida do cristão. A luta e as dificuldades faz parte da vida do cristão. É a oportunidade de crescer. Não é dizer, coitado de mim, eu não posso, é difícil, não dá. Não, é a oportunidade de você crescer. Você dizer não para você mesmo e glorificar o nome de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Porque você está fazendo a vontade de Deus e com certeza Deus está vendo que você está vencendo a si mesmo. E Deus já nos deu, irmãos. Deus nos deu Cristo Jesus, o sumo sacerdote, o maior profeta que pisou nessa terra, que tem uma promessa de vida eterna para nós. Além do rio azul, ruas de ouro, Oh, glória. muro de jaspe, onde não existe choro, não existe dor, não vai precisar mais de clamor, não vai precisar mais de luz do sol, pois o brilho do próprio Deus vai nos iluminar. Amém. Onde nós vamos estar ali adorando Deus eternamente. Amém? Glória a Deus. Vamos vencer o nosso inimigo. Em nome de Jesus. Não cessar de clamar, de buscar a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Amém, Senhor. Bendito é o nome do Vamos Senhor. orar.